Mas eu queria muito te ouvir, Aldo, a respeito da manifestação, do pronunciamento do ex-presidente Lula. Porque eu acho que tanto da parte do ex-presidente como da parte do Ministério Público, há objetivos e há método, há algo a ser atingido. Falou-se para alguém com determinados objetivos. Então, eu queria uma avaliação tua, quer dizer, o que o ex-presidente Lula pretendeu com a manifestação dele? Ele procurou atenuar os efeitos da denúncia, quer dizer, esse foi o objetivo fundamental, porque a denúncia em si é grave. Eu acho assim que não é de agora que o Ministério Público tem adotado um posicionamento político junto com o juiz Moro. Eu tenho defendido a opinião de que todas as ações da Lava Jato, de modo geral, são politicamente orientadas. E nesse sentido, o que se pretendeu com o espetáculo de ontem? Em primeiro lugar, influir nas eleições municipais. Em segundo lugar, influir no Fora Temer, que é um movimento que vem ganhando as ruas. E em terceiro lugar, atingir o presidente Lula e as pretensões dele ser candidato em 2018. Então é evidente que há um posicionamento politicamente orientado dos procuradores. E na medida em que eles procuram produzir um efeito político, que do meu ponto de vista é uma violência que eles estão cometendo, evidentemente que o presidente Lula teve a intuição, o sentido de atenuar esse efeito. Afinal, estamos no curso de uma eleição municipal, estamos no curso de uma disputa política muito grande envolvendo o processo de impeachment, as consequências do processo de impeachment, e uma resposta teria que ser dada. Então, o objetivo do discurso contundente do Lula foi exatamente no sentido de segurar um pouco o possível efeito, que evidentemente que haverá um prejuízo político, no caso para o PT, também para os demais partidos de esquerda, no processo das eleições municipais. Aldo, eu queria pegar essa fala do Lula a respeito dos procuradores, os procuradores que fazem concurso versus os políticos que buscam voto, um questionamento que ele faz ali até intracorporação, a hora que ele pergunta se o procurador-geral estaria de acordo com o que foi feito lá na pela Força-Tarefa da Lava Jato. Isso me faz lembrar um texto seu em que você fala do que você chama de procuradorismo em oposição aos políticos e ao sistema político. De que maneira você acha que isso está se manifestando nesse momento? Bom, quando eu escrevi aquele texto sobre a rebelião do procuradorismo, na verdade eu tentei comparar com o chamado tenentismo. Quer dizer, o tenentismo da década de 1920, ele era fortemente moralista, ele achava que o Estado estava corrompido, num discurso relativamente parecido com o discurso dos procuradores de hoje, quer dizer, e nesse sentido vejo o seguinte, quer dizer, em grande medida os tenentes, eles queriam mudar as instituições políticas, com razão, mas talvez com métodos errados. Eu entendo que do ponto de vista das intenções, os procuradores também têm suas razões. No entanto, eu acho que eles estão colocando os pés pelas mãos. Por quê? Em primeiro lugar, eles não podem ser juízes morais da nação. Eles têm que se ater aos fatos. Por exemplo, no caso da denúncia de ontem, eles tinham que se ater ao triplex e ao sítio. No entanto, quer dizer, levantaram uma argumentação que o Lula seria o general da corrupção e assim por diante, e do meu ponto de vista isso é uma politização indevida, que vai estimular um processo de radicalização política do país e vai transbordar para as ruas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma quebra do sentido da República. A República ela se baseia num mútuo sistema de controles, pesos, freios e contrapesos de poder, e hoje nós temos o judiciário se instituindo como um poder moderador, um poder que quer ser o juiz da nação. E nesse sentido eu acho que está havendo um processo de destruição da política. E até mesmo, se eu não me engano, foi ontem ou hoje o próprio ministro do Supremo Dias Toffoli chamou a atenção para isso. Nós não podemos destruir a política, porque fica uma terra arrasada e uma situação muito parecida com aquilo que aconteceu na Itália. Só para te dar um exemplo, quer dizer, hoje os procuradores anexaram uma fala do Pedro Correia e do Delcídio do Amaral como provas de que o Lula seria o chefe da quadrilha, porque ele nomeou, fatiou, digamos assim, a Petrobras. Mas veja o seguinte, quem indica os altos dirigentes do Estado? É o presidente e provavelmente o chefe da Casa Civil. Ou será que tem que ser
o Espírito Santo, os procuradores ou o juiz Moro. Então você não pode criminalizar um ato político, e eles apresentaram isso como prova. E isso é a criminalização de um ato político. Então, do meu ponto de vista, os procuradores e o juiz Moro estão fugindo completamente dos fatos e estão criando teses absurdas para criminalizar a política. E isso significa a destruição do sistema político. Concordo com o professor que nós temos uma crise profunda do sistema político e ele tem que ser refeito. Agora, não é com a criminalização pura e simples da política que você vai fazer a reconstrução do sistema político. Pelo contrário, eu acho que vai agravar a crise. Aldo, na tua avaliação, essa agenda de reação dos políticos à Lava Jato, a agenda da anistia ao Caixa 2, a agenda de rever a prisão na segunda instância e outros itens dessa pauta que estão tramitando por aí, você vê chance de sucesso ou você acha que vai haver, como houve no caso da PEC 37, uma reação que vai abortar isso? Eu acho que é difícil de prever exatamente pelas circunstâncias do jogo político que está em curso. Veja o seguinte, como é que você transforma um sistema político que é um acordo nacional que ele precisa ser transformado? Existem duas grandes formas. Ou existe uma convulsão, uma revolução e subsequentemente uma constituinte refundadora, ou você faz processualmente, por reformas. O sistema vinha sendo reformado. Por exemplo, o Instituto da Delação Premiada é recente, a lei da criminalização da pessoa jurídica é recente, então vinham ocorrendo avanços. No entanto, todo esse processo ele sofreu um curto-circuito pela crise política que se desencadeou. E nesse sentido, eu concordo plenamente com o professor, o professor Romano, no seguinte sentido, quer dizer, tem o poder judiciário, e aí inclusive os procuradores, eles têm que se ater a duas questões, aos fatos e à lei. Quando você cria a lei em movimento, que era uma coisa que os nazistas faziam muito bem, quer dizer, eles não tinham uma lei fixa, mas faziam do próprio movimento a lei, que é o que o juiz Moro e os procuradores fazem, e nesse sentido eles vão... Desculpa, Aldo, eu preciso fazer uma ponderação aqui. Eu acho que em que momento isso teria acontecido? Lei em movimento, porque não há evidência disso. Outra coisa, a gente está mencionando bastante o juiz Moro aqui. Eu acho que era importante, era só importante a gente deixar registrar aqui que a taxa de concordância com as decisões do juiz Sérgio Moro, lá no Tribunal Regional Federal, lá em Porto Alegre, e mesmo no Supremo Tribunal Federal, até aqui, tem sido elevadíssima. Mas veja o seguinte, e em âmbitos, Renato, e mais uma coisa, e em braços que estão sendo criados da Lava Jato, a gente está vendo decisões muito na mesma linha. Então, eu acho que individualizar no juiz Sérgio Moro é uma coisa um pouco distante do que a gente está vendo na realidade. Na verdade, o juiz Moro é o expoente desse processo, mas o judiciário como um todo ele está contaminado. Por quê? Porque se diz que a lei é feita em cima dos fatos, e isso cria um estado de exceção. Quer dizer, que é esse processo violento de judicialização. Então, o judiciário ele está contaminado politicamente como um todo, e o juiz Moro é a maior expressão dessa contaminação. Esse que é o fato. Te dou um exemplo, já que você me contestou. Por exemplo, a condução coercitiva. A lei prevê exatamente o contrário. Então, há uma criação de lei em cima dos fatos, violando a lei e a Constituição, e a criação da lei em movimento. Quando nós fazemos isso, eu concordo com as teses do Agamben e de outros que nós criamos um estado de exceção permanente. E esse, a rigor, não é um problema apenas brasileiro, é um problema que eu acho que ele é mais generalizado. E, nesse sentido, eu sustento a tese de que há uma desorganização do sistema republicano. E essa desorganização do sistema republicano no Brasil, ela é muito mais violenta exatamente porque nós temos um sistema de crise em curso que cada ator faz o que quer ao arrepio da lei. E nesse sentido, veja o seguinte, quer dizer, me parece que essa exorbitância do poder judiciário e dos procuradores, ela vai surtir o efeito contrário. A reação do sistema político, mais dia, menos dia, ela vai se fazer sentir, porque eles têm a prerrogativa de fazer a lei.
E, infelizmente, quer dizer, uma coisa que nós poderíamos produzir um avanço num caminho que já estava avançando, ele pode se transformar num grande retrocesso.